Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem? Eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixou para o dia de hoje se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, capítulo de número 14, versículo de número 22 em diante, que diz assim: Jesus anda sobre o mar. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que a gente possa receber as mensagens em nosso dispositivo e consequentemente separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual, tá certo? Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amados, que diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem num barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia, glória ao Pai. Amados, o que o Senhor quer nos dizer para o dia de hoje, através dessa mensagem, é que, sabe, irmãos, temos que aprender muito com Jesus todos os dias. As palavras dele se renovam a cada manhã, né? E a gente precisa buscar a palavra de Deus, porque através dela o Senhor fala muito conosco. Se você não está ouvindo a voz do Senhor, você precisa analisar o que você está fazendo, que você não está conseguindo ouvir a voz do Senhor. Você deve estar desligado ou, sabe, não está tão focado na obra. E existem vários exemplos, né, irmãos? Mas que a gente possa buscar o Senhor, sabe, de todo o nosso coração, para que a gente possa achar Ele. Então, Ele fala com a gente o tempo inteiro, diversas formas, mas a gente não presta atenção. E eu quero dizer que
as coisas são permitidas, muitas das vezes, acontecerem. E como o Espírito Santo habitava em Jesus Cristo, irmãos, ele foi orar, e isso foi revelado em oração, que os seus discípulos estavam passando por sufoco. Então ele foi encontrar com seus discípulos sobre as águas. Irmãos, Jesus, ele pode todas as coisas. Como é que pode? Os discípulos saíram há bastante tempo, ele dispensou as multidões, subiu no monte, passou tempo de qualidade com Deus orando ali. Depois ele saiu cheio, mais ainda, da presença, sabe? Então, o mais interessante que, se na perspectiva mundana, normal, ele não teria como chegar aos discípulos tão rapidamente. Mas Jesus Cristo é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus, sabe? Aquela pessoa da Trindade, entende, irmãos? E todas as coisas ele poderia fazer possível, porque ele tinha poder, sabe? Então, ele chegou lá no mar, próximo aos discípulos, e eles ficaram logo com medo. Note que o medo, ele trava. Ele vem para paralisar as pessoas. Eles ficaram com medo e gritaram, dizendo que era fantasma. Entende, irmãos? E o Senhor fez: não tenham medo. Não tenha medo, sou eu. Irmãos, entenda. Eu olho pela perspectiva de Pedro e ele, nossa, se é Jesus, manda que eu vá até o Senhor. Na cabeça de Pedro eu posso imaginar: oxe, quem vai viver essa experiência sou eu, tô nem aí. Ele reconheceu de fato quem era o Filho de Deus, sabe? Ele confiava, ele acreditava muito em Deus, só que sua natureza carnal muitas vezes guerreava contra isso. Mas Pedro era muito ousado, irmãos, e ele queria extrair experiências de Jesus Cristo ao máximo, entende? Pois era maravilhoso andar na presença do Senhor, né? Quem não queria, quem não gostaria aqui entre nós, entende, irmãos? Então Pedro pegou e fez. Jesus falou: venha. E ele provocou uma palavra do Senhor, porque era sobre a palavra que ele teria que andar, entende? Então ele foi, porque o Senhor disse: venha. E Pedro, colocando a fé em prática, por mais que ele não tinha a presença do Espírito Santo ainda, pois seria derramada, entende, irmãos? Então, o que eu posso dizer a você, que é maravilhoso, vale a pena você se lançar nos braços de Jesus. Você vai viver experiências sobrenaturais, entende? Então, chegando bem próximo a Jesus, ele olhou o que estava ao seu redor, as circunstâncias. Então, ele olhou para a tempestade, sabe? Olhou para o vento forte. Então, ele começou a ter medo. E o medo toma o lugar da fé. Então, ele caiu. Ele afundou, mas gritou. E Jesus, estendendo a mão, note que ele não estava distante, estava perto. Estendendo a mão, ele pegou e trouxe Pedro e eles voltaram para o barco. Então Deus quer falar com você, está falando com você. Abra os seus olhos, os seus ouvidos, para o que Deus está falando ao teu respeito. Você, aí do outro lado da telinha, tem dado espaço para o medo, e esse medo tem roubado o lugar da sua fé. Não faça isso. Volte a afirmar sua fé no Senhor, para que você permaneça firme e forte na presença do Deus vivo. Amém, irmãos?
Vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais nossos corações. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia de obra, para a honra e glória do Teu nome. Continua conosco, Senhor. Faz aquilo que não podemos fazer. Que o Senhor cresça e eu diminua, meu Pai. Oh, aleluia, glória a Deus, que Tua mensagem penetre nos corações dos meus irmãos e atraia eles para a Tua presença, Senhor. Continua conosco. Nos ajuda a acrescentar a nossa fé dia após dia, Senhor, para que a gente se torne filhos maduros em Tua presença. É isso que te oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima mensagem e tchau!